Shalom, shalom, povo de Deus. Como é que vocês estão? Mais uma live aqui na página do projeto Mulheres com Espada. Hoje uma live especial, uma live de aniversário. Sejam todos bem-vindos. Que nós venhamos nessa tarde, no dia de hoje, tributar toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque a Ele pertence. Essa página hoje, esse projeto faz 2 anos de existência, porque assim o Senhor quis, e hoje é um dia de alegria, é um dia da gente agradecer, tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E você que está aqui faz parte disso. Você que tem participado das lives, você que tem compartilhado, você que tem recebido essa porção do Espírito Santo sobre a tua vida. Hoje é motivo da gente se alegrar com aqueles que se alegram, se alegrar com aquilo que o Senhor tem feito e operado em nosso meio. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu estou feliz por esse tempo, estou feliz pelo projeto tá completando 2 anos. 2 anos ainda é um bebê, né? Ainda está na fase ainda de crescimento, de amadurecimento, mas tudo feito com muita honra, com muita glória ao Senhor, né? A gente tem desenvolvido um trabalho com o direcionamento do Espírito Santo, porque é Ele que trabalha, é Ele que faz, é o Senhor que opera todas as coisas, e é um motivo de alegria. Motivo de alegria ter você aqui conosco nessa live, você que está aqui conosco, você que vai assistir depois. Sejam todos bem-vindos. Tem mulheres aqui que já passou pelo projeto, tem mulheres que são discípulas do projeto, tem pessoas que ainda não passou pelo projeto, tem pessoas que ainda estão na caminhada, que a gente tem uma turma aí. Então, assim, hoje é uma live de agradecimento, de gratidão, de ações de graça ao Senhor, porque Ele merece, né? Seja bem-vinda aí, Miriam, é uma das primeiras discípulas do projeto. Lu, que tá aí, Kelly, Cristina, Grace, Carmona Farias Família também tá conosco. Simone também é aluna do projeto, faz aula de intercessão com a gente. Andréia, shalom, shalom. É muito bom ter vocês aqui. Eu sei que o horário, às vezes tem gente trabalhando, né? Mas eu sei que essa live vai ficar aqui salva. Depois ela sobe para a plataforma lá do YouTube, para aqueles que quiserem assistir posteriormente. Mas eu preciso contar, né? Como que aconteceu, como é que começou. Primeira vez aqui, seja bem-vinda. Seja a primeira de muitas, está conosco. Então eu preciso começar a contar, né? Como surgiu o projeto, como é que aconteceu, da onde que saiu esse Mulheres com Espada, qual é a fundamentação, o que o Mulheres com Espada trabalha, qual é o direcionamento. Então eu preciso testemunhar, né? Eu já venho há um tempo trabalhando, né, para Jesus, não começou agora, já começou há bastante tempo. Muitas das vezes a gente está trabalhando na seara do Senhor, Deus começa trabalhando no anonimato, Deus começa trabalhando por detrás dos bastidores, mas Ele está te moldando, Ele está te tratando, Ele está te lapidando, para que você chegue no lugar onde Ele já determinou para a sua vida. Basta eu e você se submeter aos comandos e às ordens do Eterno. Amém? Vamos começar orando. Amém? Vamos orar. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem operado, feito em nosso meio.
Toda honra, toda glória, todo louvor te pertence, Senhor. Tudo foi criado para o teu louvor e para a tua glória. Pai, quem sou eu aqui hoje? Eu sou a pequena, eu sou a menor de todas, Pai. Mas o privilégio e a honra que eu tenho, Pai, de te servir em espírito e em verdade. A honra que eu tenho, Pai, de poder estar testemunhando as tuas maravilhas, daquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor opera na vida dos teus filhos e daqueles que ainda não te conhecem. Pai, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és grandioso, Senhor. Seja bem-vindo em nosso meio, porque esse momento aqui é teu, Pai. Para que vidas venham ser alcançadas, transformadas, resgatadas, Senhor. Tu é um Deus onipresente, onisciente. A tua mão, Senhor, opera em todos os lugares. Que pessoas e vidas venham ser alcançadas no dia de hoje. É uma live, Pai, de gratidão, de agradecimento, de ações de graça. Mas o Senhor, Pai, tem as suas formas de alcançar e trabalhar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja tributado no dia de hoje, Pai. Seja bem-vindo em nosso meio. Que hoje é o Senhor que está recebendo, mas quem está aqui, Pai, é que está recebendo presente da tua parte. Seja bem-vindo, Pai. Nós choramos, te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, graças a Deus. Shalom, Grazi. Simone também, outra Simone que está aqui conosco. Gisele, Elô, Renata. Quem mais? Silva Freitas está aí com a gente. Araújo, tem uma galera aí, hein? Tem uns rostinhos novos. Sejam todos bem-vindos à página do projeto Mulheres com Espada. Hoje está comemorando aí seu 2º aniversário. E é hoje mesmo, tá? Dia 27 de dezembro, que é o aniversário do projeto. Lu Santos, Sandra Moreira. Sejam todos bem-vindos. Tem mais uma galera chegando. Adriana, seja bem-vinda. Caroline Oliveira, Mila Santos. Sejam todos bem-vindos. Então, a gente precisa começar do começo, não é verdade? Todo ministério, ele é forjado. Todo ministério, ele nasce de algum lugar, né? Talvez na nossa caminhada, na sua vida, você possa não entender alguns processos que você viveu, alguns lugares que você precisou ir, algumas coisas que você passou. Mas saiba de uma coisa, e eu te digo por conhecimento de causa: nenhum lugar foi em vão. Nenhuma experiência foi para você passar por passar. Nenhuma experiência foi acaso. Não, 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 não. Tem propósito, tem direção, tem vida, tem lapidação do Pai. O problema é que muitos de nós não queremos passar pelos processos. Não queremos nos submeter, não queremos obedecer, não queremos fazer aquilo que o Eterno tem nos direcionado. Ou talvez por não ter entendimento, ou por muitas das vezes a gente não ter sido ensinado, ou muitas das vezes a pessoa tem um coração, um gênio, uma personalidade muito difícil. Tem pessoas que não se dobram, tem pessoas que não são submissas, tem pessoas que não obedecem, tem pessoas que são movidas a tranco, né? Tem pessoas que para poder sair do lugar, o Senhor tem que permitir algumas coisas, né? Tem que algumas coisas acontecer na vida dessa pessoa para que essa pessoa se mova, para que essa pessoa comece a ouvir a voz do Eterno, né? Mas eu quero iniciar primeiramente com uma palavra. Deus me deu um direcionamento de uma palavra para hoje e aí eu vou entrar no testemunho do projeto Mulheres com Espada, ok? Abra lá a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Diz assim, né? Paulo, na minha Bíblia diz assim: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Primeiro verso, fala assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. 3.
Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem o que está encoberto. Nós, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nos mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. E aí o 7, 8 e o 9 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos do quê? De barro, que é eu e você, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está falando sobre o ministério, ele está falando sobre a chamada, ele está falando sobre a responsabilidade daquele que carrega a verdade, aquele que anda em verdade, aquele que é fiel ao seu chamado, aquele que é fiel a quem lhe chamou, a quem lhe capacitou, a quem te ungiu. Hoje nós estamos vivendo uma realidade nas nossas igrejas, no mundo, né? De que a mentira tem prevalecido. Muitos que dizem que servem a Yeshua estão servindo ao Deus desse século. Muitos já se venderam, muitos já se compraram, muitos estão barganhando, muitos estão enganando a noiva de Cristo. Muitos têm levado um ministério de mentira. Muitos têm feito tudo por causa de dinheiro, de fama e de melhores lugares. Hoje, cadê o povo que vai para a rua? Cadê as pessoas evangelizando? Cadê o ministério de socorro dentro da igreja? Cadê aqueles que fazem a diferença? Cadê aqueles que estão indo lá dentro da Cracolândia? Cadê aqueles que estão entrando dentro das favelas, estão entregando um panfleto? Cadê o amor pelas almas? Todos os dias eu ouço, e cada vez a história se repete, pessoas mais falam. Entra uma pessoa na sua igreja, se ela não estiver bem vestida, as pessoas olham com julgamento. As pessoas já olham assim como que? Já de negação. Essa pessoa não pode estar aqui. Ela não faz parte do nosso vínculo, do nosso, né, da nossa amizade, do lugar onde a gente está. Se entra uma pessoa mal cheirosa ou uma pessoa desprovida de uma roupa, de um sapato, as pessoas já olham atravessado. Ou já diz logo assim: olha, seu lugar nem é aqui não. Olha, você não pode ficar aqui não. Se entra um bêbado, se entra uma prostituta, se entra um mendigo, eu já vi e já ouvi pessoas falar: coloca pra fora. Eu já ouvi pessoas falarem, pastoras, líderes, porque o marido largou, ou porque o marido morreu, faleceu, e por conta disso dizer que a pessoa não pode mais ceiar na mesa do Senhor. Quem somos nós para dizer quem pode e quem não pode? Jesus falou: examinai, examina-se o homem a si mesmo. Não sou eu que vou lá examinar o outro, não sou eu que vou botar o dedo na ferida dos outros, não sou eu que vou falar assim: olha, você não pode não, vai, senta, vai pra lá. Quem sou eu? Eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que pregar a palavra da verdade, eu tenho que trazer a palavra. Agora, convencer do juízo, do pecado e da justiça, só o Espírito Santo que faz. É ele que faz esse papel, não cabe a mim fazer isso. Só que tem pessoas matando ovelhas, matando pessoas. Quantas pessoas você tem visto afastada do evangelho? Quantas pessoas você tem visto que está lá fora na prostituição? Quantas pessoas que abandonaram, tiraram a mão do arado por causa do homem, por causa de uma palavra, por causa de uma disciplina que não era disciplina, por causa de palavras contrárias, por causa de um olhar, por causa de uma reprovação, por causa de piada em cima do altar,
por causa de alguém que foi colocado na liderança de uma igreja que não tinha capacidade para tal, mas estava lá por causa de favores, estava lá porque é esposa, porque é irmã, porque é de cicrano. E quantas pessoas foram afastadas? Quantas pessoas estão perdidas nesse momento? Quantas pessoas desceram sepultura por causa de palavras de maldição e muitas das vezes vinda de lideranças? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos vasos de barro. Nós precisamos ser vasos de barro para ser moldado e lapidado pelo Eterno. Não sou eu que faço, não é você que faz, quem faz é Ele. Nós temos apenas que obedecer ao Eterno. E Ele vem falando que o Deus desse século tem cegado a muitos, e digo a vocês, muitas pessoas dentro das nossas igrejas cegas. Cegas porque nunca os olhos foram abertos. Pessoas que não conhecem a Yeshua. E eu digo para vocês, eu lido com isso todos os dias. Todos os dias a gente está em atendimento. Todos os dias eu estou aqui fazendo mapeamento de pessoas. Eu atendo pessoas de todas as partes do mundo que você imaginar. Pessoas chegam aqui. E quando a gente vai levantar a vida espiritual dessas pessoas, que o Espírito Santo que faz e mostra pra gente. Eu tive um caso de uma irmã que mais de 20 anos aí de evangelho, uma mulher servindo 20 anos a igreja, 20 anos já rodou todos os ministérios de dentro de uma igreja, servindo uma igreja, e Jesus fala assim pra mim, para o atendimento agora, pega a palavra. Eu falei, quê? Como é que é? E ele falou assim, vai lá, pega a palavra, abre lá na parte que fala da minha ceia. Eu falei assim, amém, Jesus, vou lá. Aí o Senhor falou assim pra mim, ela profanou a minha ceia. Ela profanou, ela é réu, ela é culpada. E eu falei assim, como assim? Ela não confessou pecados, ela esconde coisas, ela fez coisas e ela continua ceando indignamente. Ela continua trabalhando dentro da igreja, dizendo que está me servindo, mas ela tá longe de mim. E eu falei assim, meu Deus, eu fiquei constrangida. Eu falei, meu Deus, como é que eu falo isso pra mulher? Mas aquele que me chamou garante. E o Senhor falou assim comigo, faz o apelo novamente pra ela. Como é que faz isso, gente? Fazer um apelo pra uma pessoa que tá 20 anos trabalhando dentro da igreja. Eu tô falando de uma pessoa que tem 20 anos trabalhando em todos os ministérios. E Jesus fala assim pra mim, ela nunca me conheceu. Faça o apelo novamente pra ela. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do próprio Deus falar isso? Você já parou para pensar que você às vezes está 10, 20 anos dentro de uma igreja e você ainda não conhece o dono da igreja? Tem muita gente no nosso meio assim. Muita gente convencida e não convertida. Pessoas que não foram transformadas, pessoas que não foram lapidadas, pessoas que ainda continuam com os pecados de estimação, continuam com as velhas práticas, continuam. Na igreja eu sou uma pessoa, fora dela sou totalmente outra. Como é que eu vou transformar, como é que eu vou alcançar pessoas pelo evangelho que eu confesso, se o meu testemunho é o contrário daquilo que eu digo que eu vivo? Como é que eu alcançarei pessoas se dentro da minha casa eu não dou exemplo? Como é que eu vou ser uma pastora, uma apóstola, uma profeta, uma missionária, uma diaconisa, seja lá qual for, se dentro da minha casa não tem fruto do Espírito? Se dentro da minha casa os meus filhos me conhecem como fofoqueira, como intrigueira, como caloteira, como uma mulher de péssimos costumes, uma pessoa que fala mal de pessoas, uma pessoa que joga praga, uma pessoa que compra e não paga. Que exemplo é esse que eu dou dentro da minha casa? Mas eu quero pregar. Mas eu quero evangelizar, eu quero ser vaso com o microfone na mão, na oportunidade da igreja. Mas dentro da minha casa eu não tenho frutos do Espírito. Eu prego no automático, eu canto no automático, eu oro no automático, é a realidade das nossas igrejas hoje. Porque uns falam assim, eu sou o cara e eu faço, porque eu estudei muito, porque eu tenho conhecimento. Eu já ouvi pessoas falar isso pra mim.
Não, mas eu estudei, eu tenho PhD, eu tenho doutorado, eu tenho diploma, eu conheço sobre isso. Conhecer, ter experiência é uma coisa, ter autoridade é outra. É duas coisas totalmente diferentes. Autoridade é coisa que Deus dá. Não é o homem quem vai te dar. Não é a tua faculdade que vai te dar. Não é o teu conhecimento que vai te dar. Não é as experiências que vai te dar. Quem dá autoridade é Deus. É Deus que outorga o quê? A autoridade. É Ele que legitima. É Ele que libera a unção. A unção não se compra. A unção não se barganha. A unção não é num cursinho de preparatório. A unção não é num seminário, numa palestra ou numa impartição. Não, 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 não. A unção quem libera é o Pai. Tem coisas que eu vou poder liberar. Mas quando Ele libera primeiro, quando Ele fala assim, libera isso aqui, aí sim. Então cuidado com as coisas que vocês têm visto, porque o Deus desse século tem cegado a muitos, né? No capítulo 4 aqui, ó, aliás, capítulo 4, verso 4, apóstolo Paulo, ele diz o quê? Que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou a visão da igreja. Ele cegou o entendimento da igreja. Hoje o que falta nas nossas igrejas é o quê? Entendimento e discernimento. A igreja perdeu, ou tem uns que nem nunca tiveram. Porque qualquer um que canta, qualquer um que prega, dá cambalhota, fala um monte de línguas estranhas, é homem e mulher de Deus. Se faz movimento na igreja, então, meu Deus, ele é o quê? Ovacionado. Meu Deus, é homem e mulher de Deus. Se ele fala CPF, identidade, meu Deus, faz fila para andar atrás dessas pessoas. Muitos estão sendo enganados, estão patrocinando o engano. Tem gente que sabe que está sendo enganado e ainda continua no engano. Você está em pecado. Você está contribuindo com as obras das trevas. Você sabe que aquele lugar não é de Deus e por que você ainda está lá? Você sabe o que acontece por detrás dos bastidores, por que você ainda está lá? Deus está falando com pessoas aqui. Você sabe o que acontece lá e o que você está fazendo lá. Você está sendo cúmplice de erro. Ah, mas eu não posso falar, eu não... mas você está sendo cúmplice porque você sabe e você não toma uma atitude. Sai fora. Por causa de uma liderança em pecado, em erro, toda uma igreja vai para o inferno. Você não sabia disso? Toda uma igreja. Por quê? É a unção que está ali. O que está operando ali? É o Espírito de Deus ou é o Espírito desse século? Em muitos lugares, eu não digo todos, mas a grande maioria, quem está no altar, entronizado, são potestades e principados. São eles que estão mandando e liderando dentro das igrejas. Muitos dos lugares aonde eu vou, eu chego lá, eu vejo a atuação do trono do orgulho. Quem é? Leviatã. Muitos dos lugares, Jezabel, matando ministérios, cortando ministérios, porque ela é anti-ministério. Então a igreja precisa despertar. A igreja precisa acordar. A igreja precisa tirar essa venda. A igreja precisa acordar. Acorda, igreja. Saia do sono da indolência. As coisas estão acontecendo numa velocidade. A palavra está se cumprindo. Os sinais estão na terra. O que mais vocês querem ver para poder acreditar no retorno, na volta do nosso Senhor? O que mais precisa acontecer para que você caia na real e se submeta e obedeça ao Senhor? Muitas das vezes nós estamos vendo o quê? Vendo o quê? Técnicas. Hoje em dia se prega com técnica. Hoje em dia se prega com esqueminha. E as pessoas estão adorando isso. As pessoas estão dando plateia para isso. Estão sendo enganadas porque quer. Como que eu vou pagar R$2.000 para poder sentar na primeira cadeira para ver fulano de tal? Gente, isso é surreal.
Isso não é o evangelho de Cristo. Jesus não cobrava para você ouvir a palavra. Jesus sempre foi simples e continua simples. Aonde ele pudesse, ele parava. Podia ser no deserto, em cima de um barco. Jesus se acomodava e todos vinham até ele, todos. Não tinha exceção. Todos aqueles que queriam ouvir a voz do mestre vinham até ele. A Bíblia está repleta de relatos dizendo que multidões e multidões o seguiam. A gente fala de multidões, quando você vai numerar isso, gente, não tem como, é muita gente. E hoje a gente quer colocar preço naquilo que já foi pago. Eu concordo que algumas coisas têm custo, sim. Quando você aluga alguma coisa, quando você tem que comprar alguma coisa, sim, tem coisas que a gente tem que ter valor e custear, mas não coisas absurdas. Não coisas absurdas, e nós temos visto aí coisas absurdas. Mentorias de 7, 10 mil reais porque é fulano de tal. Gente, eu caí para trás. Teve uma pessoa aí que eu fui ver só para me ver quanto que era. 4 horas de mentoria com aquela pessoa. 6 horas com aquela pessoa era 8 mil reais. Gente, o que é isso? Que evangelho é esse? O que eu recebi de graça, dai de graça. Eu sei que todo trabalhador ele é digno do seu salário, mas traga acesso para o povo da igreja. Aí o povo da igreja precisa aprender, ele precisa discernir, ele precisa ter entendimento. Como é que eu tiro o pão dos filhos? Meu Deus, tem gente tirando o pão, o alimento dos filhos. Aonde nós estamos olhando? Aonde os nossos olhos estão fitados no dia de hoje? Eu não ia falar nada disso, mas é o Espírito Santo que direciona a minha vida. Muitas das vezes a gente vai ser perseguido, a gente vai ser caluniado, vamos passar por tribulações, aflições aqui na terra. Jesus falou que não seria fácil para servir a Ele. Servir a Jesus não é com barganha. Servir a Jesus não é quando eu quero ou quando eu posso. Servir a Jesus não é só quando a maré tá boa, não. Servir a Jesus não é quando a geladeira tá farta, que as tuas contas tá paga, que tá tudo bom, não. Servir Jesus é continuidade. Independente da minha situação, eu sirvo ao Mestre. Eu caminho com o Mestre. Eu acredito naquilo que o Mestre liberou sobre a minha vida. Vai ter momentos na sua vida que você vai passar sim por aflições. Vai ter momentos na sua vida que você vai ser perseguida, vai ser esquecida, abandonada, vai. Mas o Senhor está contigo. Ele está forjando o teu caráter, a tua personalidade. Ele está gerando em você o quê? Fundamento, constância, alimento forte. Está precisando pessoas assim no nosso meio. Não é qualquer coisinha que te tira da presença. Não é qualquer coisinha que você sai por causa de homens ou por causa de pessoas. Lembre-se, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Você não serve a homens, você serve ao Rei dos Reis. É a Ele que você deve satisfação. É a Ele que você deve a honra e a glória. É a Ele que você deve obediência. Claro, as autoridades na terra temos que obedecer, temos que honrar. É princípio. E toda vez que eu quebro o princípio me quebra. Tem muita gente sendo quebrado pelo princípio porque não respeita a autoridade, não respeita a liderança, não respeita aqueles que Deus colocou na sua vida. Liderança que eu falo não é só seu pastor, não. O seu patrão, ele é uma liderança. Seu marido é uma liderança dentro de casa. Ou você não sabe, ele é o sacerdote. E a mulher sabe, ela faz o que? Ela edifica. Ela não traz contenda, ela não traz briga, ela não faz oração contrária mandando falar, mata essa praga, porque eu ouço isso. Isso é oração de feiticeiro. Como é que eu vou pedir para matar marido, gente? Isso é oração de feitiçaria. Deus não tá nisso. Deus não ouve esse tipo de oração. Mas é o tipo de oração que a igreja tá fazendo.
e está fazendo feitiçaria dentro da igreja. Pessoas que oram para outras derrubar. Jesus derruba. Tira Jesus do ministério. Tira essa praga da minha frente. Isso é oração de feiticeiro. Deus não ouve esse tipo de oração. Mas Jesus falou que nós não seríamos desamparados. Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Vamos ser abatidos? Seremos. Mas a palavra diz aqui, ó, 2 Coríntios 4, 9. Porém não seremos o quê? Destruídos. Tem guerra, tem batalhas, tem aflições, tem levantes. Mas o Senhor dos Exércitos, é Ele que está na batalha. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que guerreia pela minha causa e pela sua causa. É Ele que tem guardado a sua casa, a sua família. É Ele que tem te dado saúde. É Ele que tem te dado provisão. É Ele. Não existe outro. É Ele. Muitas das vezes, como eu disse, vamos ser forjados. Vamos ser tratados. Vamos ser lapidados pelo Senhor. Eu vim de uma família que não era cristã. Eu vim de uma família com histórico no catolicismo. Eu era uma pessoa difícil. Eu era uma pessoa que não gostava de cristão. Quando eu vi aquelas irmãs de coque, quando eu vi aquelas irmãs com panfletinho, falei, já vem essa doida, já vem essa mulher. Eu não gostava. Não gostava, eu corria. Mas Jesus tem seus modos e seus meios para trazer. Jesus fez caminhos comigo. Desde nova eu já tinha visão, tinha revelação, mas eu não entendia essas coisas. Eu sonhava e as coisas aconteciam. Eu via as coisas e as coisas aconteciam. E eu achava que era coincidência ou sei lá o quê. Mas eu não acreditava, não tinha entendimento sobre essas coisas. E eu fui crescendo. Jesus entra na minha vida em 2007. 2007 Jesus entra na minha vida e começa a caminhada, começa a trajetória da minha vida com Jesus. Sabe como é que eu fui para Jesus? Na dor. Sabe como é que eu fui para Jesus? Nas situações que eu estava vivendo desfavorável. Era a minha realidade, o que eu vivia, sofrimento. Mas eu me rendi. Eu ouvi a voz do Eterno e comecei a ir aos cultos. Começaram a me chamar e eu comecei a ir. Aonde eu vi uma porta de igreja aberta, eu entrava. Seja qual for a denominação. Nessa época eu não tinha entendimento sobre isso. Aliás, eu estava buscando a Jesus. Então Deus primeiramente ele esquadrinha o quê? O teu coração e o teu entendimento, a quem adorais. E eu buscava Ele, sem saber ainda. Mas eu via uma porta aberta e eu entrava. Esses cultos, consagração, culto de 3 horas, culto de 6 horas, onde eu via uma porta aberta eu entrava. E ali eu ficava no meu cantinho, chorando, falando com Deus. E tinha momentos que nem palavra eu falava. Mas dentro de mim estavam um trilhões de emoções e sentimentos dentro de mim. Deus sempre enviava alguém para me abraçar, me orar, liberar uma palavra sobre mim. Quantos aniversários meus eu passei dentro da igreja, porque dentro da minha casa ninguém lembrava do meu aniversário. Quando ia lembrar já era tarde da noite. Quantas vezes eu entrei numa porta de uma igreja dessa e fui comemorar meu aniversário, eu e Jesus. Quantas vezes eu passei por isso. Esquecida, abandonada por homens, mas lembrada pelo meu Senhor. Talvez você tenha passado isso também. E eu fui fazendo a caminhada com Jesus. Jesus foi me lapidando. Jesus começou trocando as minhas vestes, trocando a minha fala, meu comportamento. Eu me lembro numa fase da minha vida que Jesus falou assim. Eu brigava muito dentro de casa. Todas as vezes que bebia, eu brigava, ficava 15, 20 dias sem falar com o pai da minha filha. Não era serva de Deus. E um dia o Espírito Santo, hoje eu entendo que foi o Espírito Santo, eu ouvi aquela voz, eu estava alcoolizado e o Espírito Santo falou assim comigo. Você ainda não percebeu que todas as vezes que você bebe, vocês dois brigam? Você ainda não percebeu que é através da bebida? E a partir daquele momento eu fiz um voto.
Olha aqui, ó, fala, sangue branco. Eu falei assim, a partir de hoje, aquela voz que falava comigo, era o Espírito Santo. Eu falei assim, a partir de hoje eu não bebo mais, eu não coloco mais bebida na minha boca. Fiz um voto com Deus. Aí voltei pra galera, né, pras pessoas que estavam comigo na minha casa, e todo mundo ficou rindo da minha cara, dizendo assim, você? Não, tu bebe muito, várias caixas de cerveja, duvido, você? Falei, não vou beber mais. E ficaram me zoando. Passou. Quando foi numa outra semana, as minhas amizades eram assim, aonde eu chegava, já abria cerveja e me dava pra beber. E quando eu cheguei na casa dessa minha conhecida, já abriram, né, uma cerveja, botaram no meu copo e eu dei aquele gole. Na hora o Espírito Santo falou assim comigo, tu não fizeste um voto comigo? Que tu não beberia mais? Olha, na mesma hora, me deu ânsia de vômito, um nojo. Nunca mais eu consegui botar bebida na minha boca. E aí Jesus começou a trabalhar em mim. As minhas roupas, os shortinhos que eu usava, era assim, ó, micro. As saias que eu usava, era micro. As blusas que eu usava eram todas decotadas, com os seios aparecendo. As minhas roupas eram sensualidade pura, lascívia. Era assim que eu me vestia. Eu me vestia para chamar a atenção de homens, né? Eu tinha um corpo esbelto, era uma pessoa que malhava, fazia várias artes marciais. Eu tinha um corpo eclético, né? Sem barriga nenhuma, então meu corpo chamava atenção. Então eu sabia disso, então eu me vestia propositalmente para atrair, para chamar atenção, praticando o quê? Lascívia. Jesus falou assim, pega tudo, joga fora, muda teu guarda-roupa. Comecei com as roupas. Hoje, roupa pra mim tem que ser abaixo do joelho. Acima do joelho tá curto pra mim. Eu já não uso, mas é um particular meu. Jesus foi fazendo a obra comigo. Aí chegou uma fase da minha vida. Por que eu tô fazendo esse caminho com vocês? Eu tô contando uma parte do meu testemunho, porque é vários testemunhos e meu testemunho é muito longo. Mas para vocês entenderem aonde chegou nesse projeto aqui, Mulheres com Espada. E aí, Jesus, eu já há 10 anos num relacionamento com o pai da minha filha. E quando estava chegando 8 anos de relacionamento, ele começou a me pedir filhos. E ele falou assim, eu quero um filho. Eu quero um filho. E aquela cobrança, eu quero um filho. E eu tomava remédio já há muitos anos. Eu parei de tomar durante 2 anos remédio. E comecei a tentar gravidez. Tentando ficar grávida. 2 anos sem tomar remédio e tentando a gravidez. E sempre fiz preventivo certinho, todo ano, né? Eu chego a ser enjoada com essas coisas. E fui fazer o preventivo do ano normal, na mesma médica, desde os meus 12 anos, que eu ia na mesma médica. E eu já estava com 28 anos e indo na mesma médica. Quando no mesmo mês a minha mãe tinha marcado um outro preventivo. Então, moral da história, eu fiz 2 preventivos no mesmo mês. Isso era ano de 2008, era mês de outubro, mês do meu aniversário. E eu fui no segundo exame fazer o segundo preventivo. Olha o meu pensamento. Ah, eu já fui lá no outro preventivo, deu tudo certo. Vou nesse aqui só de rotina, mesmo só porque tá marcado para não perder. Aí fui. Quando estou lá fazendo o exame de preventivo, né? As mulheres que estão aqui sabem como é que é o exame, né? E eu tô lá naquela posição, tal, a médica sentada na mesa, me fazendo aquelas perguntas, né, que sempre fazem para nós mulheres, e a enfermeira me colhia, né, fazia a coleta, né, e eu tô lá naquela posição constrangedora, e a enfermeira fala assim, doutora, vem cá dar uma olhada, porque do jeito que tá aqui, eu nunca vi, pensa na atenção. Eu pensei assim, meu Deus, será que ela viu alguma coisa no meu útero? Tô com algum problema, tô com alguma coisa? Eu já fiquei tensa, fiquei nervosa, porque da forma que ela falou, a gente vai pensar logo no pior, né? E aí a doutora veio, né? Olhou minha ficha e falou assim, você já teve filho? E eu falei assim, não.
Ela você tem 28 anos, você não tem filho. Olha, vou logo te dizer. Do jeito que tá o seu útero aqui, você não gera filhos. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou na linguagem médica, né? Mas ela falou assim, o seu útero, ele é arriado e ele é invertido. Tá entendendo? Ela falou na linguagem técnica, né, de médico. E eu falei assim, como isso? Ela falou assim, você para engravidar, você vai ter que fazer um tratamento. Isso se você conseguir engravidar. Olha, pensa, eu com 28 anos, eu já imaginava a minha filha, desde novinha, desde os 13, 14 anos, eu já imaginava assim, um dia eu vou ter uma filha. E a minha filha vai se chamar Letícia. Eu já gerava no mundo espiritual. Hoje eu entendo isso, ok? Mas naquele tempo a gente não tinha essa maturidade. Então eu já declarava para o mundo espiritual e eu falava assim, eu vou ter uma filha, o nome da minha filha será Letícia. Eu já imaginava a minha filha de cachinho, aquelas coisas que a gente coloca, né? Os adereços nas crianças, vestidinho. Eu já imaginava o quartinho da minha filha, aquela coisa toda. E pensa, eu com 28 anos, tentando há 2 anos engravidar e ter essa notícia de que eu não poderia gerar. Gente, eu fiquei doida. Eu saí daquele consultório e eu falei assim, Jesus, né? Eu vou ter que procurar um orfanato. Olha só minha mente. Vou ter que entrar na fila, vou procurar o Estado, vou ter que procurar um orfanato, alguma coisa, vou ter que adotar uma criança. Olha minha mente, né? Eu não tinha ainda assim Jesus na minha vida. E eu falei assim, meu Deus, eu fiquei louca, desesperada. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí nessa época, Jesus tem seus meios de nos pegar, né? Eu fui convidada, né, por uma pastora, minha ex-cunhada na época, e ela me convidou para ir numa consagração aqui no Rio de Janeiro, né? Que era às quarta-feira, 9 horas da manhã, de 9 a meio-dia. Eu nem sei se ainda tem essa consagração, né? Mas era uma consagração que tinha uma irmãzinha lá, ela já era uma senhorinha, né? Uma senhorinha de cor assim, albina, né? E ela era muito usada, pensa no vaso de Deus, muito usado. O que aquela mulher falava, gente, era a palavra de Deus, era a verdade, revelação certa. Não é esses negócios que a gente vê por aí, eis que te digo, balá, 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 e não. É palavra, é mensagem de Deus, é profeta. Profeta entrega mensagem, profeta não entrega recado, profeta entrega mensagem que sai do trono da glória de Deus. E aí, tem um momento na consagração que ela tinha a oportunidade. E ela vinha nas pessoas que Deus direcionava ela. E aí o que ela faz? Ela vem na minha direção. Ela vem nessa minha cunhada, vem no pai da minha filha na época e veio em mim. Olha, ela falou coisas da minha vida que ninguém sabia. Coisas de quando eu tive 18 anos, eu passei por momentos de depressão na minha vida, né? Processos que eu passei que nem minha mãe e meu pai nunca soube, porque minha mãe trabalhava e eu ficava sozinha em casa. Então ela começou a falar de coisas que eu fiz, entende? É porque não dá pra falar aqui, mas vocês estão entendendo, né? Senão o Instagram derruba. E eu tentei contra, né? Contra mim. E ela foi falando nisso e eu regalava o olho, assim, eu não entendia essas coisas de mistério, de revelação. E eu falava assim, meu Deus, como é que essa mulher sabe disso? Como é que ela tá falando essas coisas? Eu nunca contei isso pra ninguém. E ela começava a falar e ela falava assim, é verdade, minha filha? Ela falava assim, né? Com meio sotaque nordestino. E eu falava assim, é verdade, mas eu assustada, né? Eu, não, é verdade, sim, tal. Aí ela foi, rodou, falou em línguas, voltou. E ela falou assim, tu não pode ter filho, né? E eu tinha acabado de saber naquela semana. Aí eu olhei pra ela e falei, meu Deus, até isso essa mulher sabe, gente. Como é que ela sabe disso? E ela começou a falar assim pra mim, tu crê que hoje tu ficarás grávida? Eu olhei assim pra ela, eu falei assim, essa mulher tá meio doida? Gente, mas é a palavra de um profeta. Creia nos seus profetas e prosperará. E a profeta libera pra mim assim, tu crê que tu ficarás grávida? Eu olhei pra cara dela assim, falei, Jesus, só que você precisa virar a chave. Como é que eu viro a chave? Quando eu creio. Quando eu pego a palavra profética, que é uma chave, eu viro ela. E aí ela falou assim, tu crê, minha filha? E eu falei assim, eu creio. Quando eu falei eu creio, a chave faz isso, ó. Vira. Entende? Isso é só pra quem se move no profético vai entender esse mistério aqui. E aí, eu falei, eu creio. E aí ela falou assim, até dezembro, gente, era outubro, era 14, acho que era 14 de outubro. Ela falou assim, de 2008, até dezembro tu ficarás grávida. E eu, opa, olhei assim, falei, que doideira é essa?
até dezembro. E te digo mais, porque assim o Senhor manda te dizer: serás menina, para honra e glória do nome do Senhor. Ela já é escolhida desde o teu ventre. Podes tu contemplar o que Deus está fazendo hoje? Podes tu contemplar o que o Senhor está fazendo? Essa menina é escolhida. Aí ela falou: ouça a responsabilidade que tu terás para criar essa menina na presença de Deus. E eu falei assim: tá, mas sem entender nada, né? Eu concordando, porque quando você concorda, você vira o quê? A chave. Entende? E passou. Ali eu já estava grávida. Só que eu não sabia. E aí o fluxo menstrual atrasou, coisa que não atrasava, e eu fiquei ligada. Final de outubro não veio. Quando chegou começo de novembro, eu falei: não, tem que ir lá fazer o exame. Fiz um exame. Nessa época eu trabalhava, pegava 7 da manhã na empresa, liguei pra menina que eu rendia a ela e falei assim: segura um pouquinho aí, que eu vou ser uma das primeiras aqui, vou fazer meu exame de sangue e já tô te rendendo. Ela: não, tudo bem. Eu demorei acho que 40 minutos. Fui lá, fiz o exame de sangue, né? E o rapaz falou assim: ó, daqui 1 hora o resultado tá na internet, a senhora entra lá, vai estar o resultado. Falei: beleza. Fiz o exame. Pensa, gente, um plantão de 12 horas que eu trabalhei. Toda hora eu entrava no site, nada de resultado. Eu falei: meu Deus, que mistério é esse? Não saiu naquele dia. E eu vim embora pra casa. No outro dia eu estava de folga. Só que eu não tinha internet em casa naquela época. Naquela época a gente, né, nem todo mundo tinha internet em casa. A gente usava o quê? Internet de escada, ou ia para as lan house, né, para os armarim, né, pra gente poder acessar e fazer nossas coisas pela internet. E aí eu ia, né, acordar de manhã e tal, e ia procurar uma lan house. Aí um amigo que trabalhava comigo me liga e fala assim: você já pegou o resultado? Eu falei assim: não. Aí ele falou assim: então, já entrei pra você aqui, já vi. Eu falei: tá, tu já viu? Porque ele tinha internet em casa, né? Aí eu falei assim: tá, e o que que deu? Ele falou assim: parabéns, mamãe, você tá grávida de quase 2 meses. Eu falei: hã? Quê? Tu tá maluco, tu tá brincando comigo, né? Aí ele falou assim: tu tá grávida. Aí o que que eu fiz? Fui lá onde eu fiz o exame pra pegar, né, o resultado na mão, porque eu não tava acreditando. Quando eu cheguei lá, já quase 2 meses grávida. Eu falei: meu Deus, a mulher entregou pra mim. Eu já estava grávida. Você pensa que foi fácil essa gravidez? Não foi, não. Eu comecei aí nessa consagração. Todas as vezes que eu entrava nessa consagração, dia de quarta-feira de manhã, essa irmã, quando ela me via, eu podia estar sentada onde fosse dentro da igreja. A igreja lotada. Ela vinha, me pegava, me levava lá pra frente da igreja, né, na frente das irmãs da mesa de oração. Ela me colocava de costa para a igreja, ela pegava óleo ungido na mão, ela ia por debaixo do meu vestido, isso mesmo, ela metia a mão por debaixo do meu vestido, ia na minha barriga e só me orava em línguas. Só me orava em línguas. E ó, e ficava me orando. E ela chegava todas as vezes e falava assim para mim: cuidado. Ela chegou para mim e falou assim: eu vejo o teu trabalho. Ela nem sabia que eu estava trabalhando, nem trabalhava, gente. Ela falou assim: eu vejo o teu trabalho. Eu vejo uma mesa branca com 3 gavetas. Eu vejo uma primeira gaveta. Tem uma gaveta que ela tem chave. Olha só, gente, isso que é profeta. Eu vejo uma com chave. E tem um trabalho feito lá com o teu nome. Existe uma mulher no teu trabalho que te inveja, que é o teu lugar de posição lá dentro. Fica tu ligada, minha filha. Aí eu fiquei assim: tá bom. Aí ele não acabou por aí. Ela falou assim: e tem outra coisa. No teu trabalho, virá uma pessoa e vai te dar um bombom. Não coma esse bombom, porque esse bombom está preparado pra ti. Aí eu olhei pra ela assim, e ela falou assim: tá me ouvindo, minha filha? Tá ouvindo o que eu tô falando? Não vai esquecer. E eu falei assim: não. Minha irmã, pensa, no dia seguinte, cheguei no trabalho, eu tinha uma mesa grande, branca, realmente, 3 gavetas, e a primeira tinha a chave. Olha, pensa, no espírito, né? Isso tudo no começo da minha caminhada, tá? Aí peguei, abri as gavetas todas, tirei tudo das gavetas, não achei nada. Eu falei assim: cara, onde que tá esse negócio, cara? Abri, pasta, abri, tudo que tinha dentro das gavetas, eu olhei e não achei nada.
Olha o que o Espírito Santo faz, né? Quando você ouve o Espírito Santo, né? O Espírito Santo já trabalhava em mim, mas eu não sabia, né? Hoje eu entendo. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: tira a gaveta. A primeira gaveta, tira ela. O negócio tá atrás da gaveta, escondido atrás da gaveta. Aí eu falei assim, não é possível, tirei a gaveta. E o negócio não tava lá atrás da gaveta, como se tivesse caído, né? Atrás da gaveta, mas estava colado atrás da gaveta. Eu tirei. Sabe o que que era? Uma oração de São Cipriano ao contrário, com meu nome todinho e pedindo um monte de coisa lá pra mim. Até minha morte estava pedindo. Mas o mesmo Deus que eu sirvo e que você serve, ele chega primeiro. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima todos os carros de fogo, todas as flechas inflamadas, tudo aquilo que mandam, tudo aquilo que enviam. O Senhor vai na frente e quebra tudo, desfaz tudo. Aí eu fiquei ligada, eu já sabia quem era, fiquei ligada. Naquela semana, um engenheiro que tinha na empresa, você vai se identificar com alguém aí, né? Pensa naquela pessoa que é amiga de todo mundo. Pensa naquela pessoa que é hiper, super simpático. Nossa, um doce, um amor. Você não vê um defeito naquele ser humano. Esse aí me vem com uma caixa de bombom. Aí eu olhei na hora, né? Eu falei, opa, peraí, bombom? Fiquei ligada. Quem vem com uma caixa de bombom pra te dar, que te oferece um bombom, creio eu que se eu tô com uma caixa de bombom e te ofereço, você vai escolher o que você gosta, certo? O que você preferir do seu gosto. Não, a pessoa me ofereceu, mas já tirando um bombom e colocando na minha mesa. Aí eu olhei, eu falei, o bombom, não vou comer. Aceitei, agradeci, ficou na minha mesa. O dia todo aquele bombom lá, porque eu trabalhava 12 horas, né? Era 12 por 36. E eu fiquei olhando pro bombom, falei, tu chegou na minha mesa, né? Mas eu não vou comer não, não vou não. Aí tem sempre alguém, né? No setor onde você trabalha, né? Que sempre quer pegar as coisas, não é verdade? Tinha uma menina da limpeza que, como a gente trabalhava 12 horas, a gente fazia uma mesa, né? Botava ali café, bolas, coisa pra gente, né? Ficar o dia todo no plantão. E ela vinha limpar nossa sala 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Aí ela não podia ver nada na minha mesa, que ela falava assim, nessa época, eu coloria o cabelo de louro, né? Eu pintei o cabelo de louro por muitos anos. E ela me chamava de Loura, lá eles me conheciam como Loura. Aí ela chegou e falou assim, Loura, posso comer esse bombom? Aí eu olhei assim pro bombom e falei assim, pode, irmã, pode comer. Eu pensei assim comigo, o negócio era pra mim, né? Mas pra ela não vai fazer efeito não. E ela comeu. E eu fiquei ligada. Quando chegou perto de eu ter minha filha, né? Quem já teve filho aqui sabe que a gente precisa bater aquela ultra, né? Eu esqueci o nome dela agora. Pra você saber a posição que está o bebê, né? Se ele já tá encaixado, se ele tá com cordão umbilical, se ele tá, né? Inverso. E a minha filha estava com 2 voltas do cordão umbilical no pescoço, né? E aí o médico falou, sua gravidez vai ser aí, vai ter que ser cesárea, né? Porque ela tá com 2 voltas no pescoço, então é um risco, então vai ser uma cesariana. E eu falei, tá bom. Quando eu cheguei na consagração, ela novamente me pegava, me levava lá pra frente, me orava em línguas e ela depois me entregava o que Deus mandava, né? E ela chegou pra mim e falou assim, fizeram um trabalho pra você morrer com essa menina no parto. Só que ela é do Senhor, ela pertence ao Senhor. Ai daquele que tentar tocar. E ela falou assim, prepararam uma comida e te deram e você comeu ela. E aí eu lembrei quem foi que me deu essa comida, né? Uma pessoa que se dizia ser muito amiga e se preocupava comigo, fez muita questão de fazer uma janta pra mim, entende? Fez aquela questão de fazer aquela comida pra mim comer na casa dela. Depois eu me liguei, eu falei, foi mesmo. Só que Deus cortou o laço. Minha filha nasceu. Com 1 mês eu levei ela lá para dar testemunho, apresentei minha filha ao Senhor.
Hoje minha filha tem 15 anos, para honra e glória do nome do Senhor. É uma levita, é uma adoradora. É uma menina assim, sabe, especial, né? É uma profeta também, que Deus já usa ela desde pequenininha, né? Desde os 2 aninhos, as coisas que ela falava, eu via que acontecia e eu comecei a observar. Comece a observar seus filhos. Todas as vezes você tem um profeta dentro de casa e você não está se atentando. Observe seus filhos e seus netos, tá? Porque já começa a dar sinais. E aí eu comecei a observar os dons da minha filha, porque os dons, eles são o quê? Observáveis. Nós precisamos observar os dons. E aí, em 2009, eu reconheci a Cristo na minha vida, né? Passei pelas águas e comecei a fazer o quê? O caminho com Jesus. Muitas renúncias, muitas ministrações, passei por processos de libertação, sempre me submetendo ao Senhor, sempre obedecendo. Nunca fui uma pessoa difícil de compreender quando eu tô errada, quando eu preciso descer. Eu obedeço, muitas das vezes não entendendo o que o Senhor tá mandando fazer, mas depois ele fala. Lembra daquela fala, né, que a gente ouve muito? Deus complica, depois descomplica, depois explica porque complicou. Não é assim? As coisas de Deus são loucas. Não tente nem eu nem você entender. A gente só tem que se submeter e obedecer. No final das contas, ele vai te explicar o porquê do processo e porquê da caminhada. E aí eu fui caminhando com Jesus. Muitos anos caminhando com Jesus, sempre me submetendo, sempre estudando, sempre mergulhando. Nunca me afastei da presença de Deus. Fui crescendo dentro do ministério. Fui passando por muitas coisas dentro da igreja. Perseguição, calúnia, pessoas tentando matar, abafar meu ministério, né? Quando eu comecei a entender o que Deus tinha comigo, eu comecei a me posicionar, né? Cheguei ao ministério, passei por todos os ministérios. E aí veio missionária, pastora, hoje apóstola, ofício também de profeta. E Deus foi fazendo os caminhos comigo. Foi fácil? Não. Eu tive que ser forjada. Eu fui a lugares, vai depois ver meu testemunho lá na página, tem aqui também. Eu tive que ser forjada. Eu fui a lugares que talvez você não aguentaria ir. Eu passei por coisas que talvez você não conseguiria passar. Mas Deus dá a cruz, né? Aquilo que eu e você pode carregar. Ele não vai dar nada que você não possa carregar. Cada um de nós vai ser moldado da forma dele, na área que ele quiser moldar, e o lugar onde ele quiser te colocar para ser moldada. Tem gente que vai para leito, tem gente que passa por uma doença, tem gente que vai para um cárcere, tem gente que vai para o centro de recuperação, tem gente que, né? Jesus tem seus meios de trabalhar no vaso. Tem gente que vai ser tirado da prostituição, tem gente que vai sair do mundo das drogas, tem gente que vai sair de um espiritismo, de algum lugar. Jesus tem os meios dele de fazer. E Jesus foi fazendo os caminhos comigo. E aí, Deus começava a me usar. Tudo aquilo que eu via, que eu sonhava, acontecia, né? E às vezes eu tinha até medo de falar as coisas que eu via, porque elas aconteciam, principalmente quando era a morte de alguém, né? E eu comecei a ver os sinais, né? De profeta, aí começou a confirmação, a legitimação do ministério de profeta. E foi fazendo a caminhada comigo. E eu sempre trabalhei por detrás dos bastidores, porque primeiro você tem que entrar onde? Na escola, você tem que sentar para aprender. Ninguém chega e já vai botando a cara na janela. Ninguém chega já sentando em cadeira e sendo e fazendo. Não, Nina, não. Você tem que ser o quê? Discipulado, treinado, lapidado. Alguém será seu mentor, alguém irá te ensinar. E eu tive que passar por esses estágios com Jesus. Então eu trabalhava por detrás dos bastidores. Trabalhei com muita gente de mídia, que não vale o caso agora aqui falar nome de ninguém, porque a honra e a glória não é deles, é de Jesus. Mas Jesus me botou perto dessas pessoas. Então assim, eu trabalhava para essas pessoas, elas ganhavam a fama, o dinheiro, o glamour, e aquele que trabalhou não era reconhecido e nem honrado. Passei muito por isso. Já fui roubada. Nossa, meu Deus, muita coisa que eu passei. Mas é o quê? Escola. É pra gente aprender. E aí um belo dia, na última vez que eu fui roubada, eu falei assim pra Jesus: eu não quero mais,
esse negócio que parou. Sabe aquele tempo que a gente fica chateado e que a gente entra pra caverna? Que a gente não quer contato com ninguém, a gente não quer mais fazer a obra. Mas é momento, né? Tem momento que a gente para um pouquinho. Não é porque a gente chutou o balde ou foi pro mundo, não. Tem momentos que a gente dá uma parada, a gente desativa um pouco a rede social, né? Fala só o necessário, a gente se preserva mais. E eu passei por essa fase. Foram 3 meses. 3 meses. Eu só estava indo à igreja aos domingos e fiquei 3 meses no isolamento dentro de casa, falando com Deus, orando, estudando, e falava assim: Jesus, eu quero mais isso não. O ser humano é muito ingrato. O ser humano só pensa nisso aqui, só pensa no seu umbigo. O povo não faz nada por alma, não. O negócio deles é fama, é glamour, é ser reconhecido, é ser ovacionado. Eu tô fora dessas coisas, Jesus. Eu não consigo ser assim. Se é pra estar com esse povo, Jesus, eu prefiro ficar aqui no meu canto sozinho. E aí papai começou a palestrar comigo. Papai começou a me ensinar. E aí a primeira fala de papai comigo foi: se posiciona para aquilo que eu te chamei. E eu: o que tu me chamou, Jesus? Me chamou para quê? Nessa época eu era missionária. E o Senhor falou assim: se posiciona para aquilo que eu te chamei. Aí começou. Aonde eu ia, pastora? Pastora, eu falava assim: gente, eu não sou pastora, eu não sou reconhecida. Porque quando as pessoas te chamam, você vai entender isso, você deve ter passado por isso. Você ainda não é legitimada. Seu pastor, seu líder não te reconheceu. Você não foi legitimada. Então parece que você está contando uma mentira. Parece que você está falando que você é uma coisa que você não é. Só que o mundo espiritual já te reconhece. Precisa haver aclamação pública. As pessoas precisam reconhecer o ministério e a unção que você carrega. A unção, ela não é primeiro derramada com óleo de azeite galo para depois de... Não. A unção é Deus que derrama. Aí precisa haver aclamação, as pessoas precisam reconhecer aquilo que você carrega. As pessoas precisam ver quem você é, as pessoas precisam testificar aquilo que você carrega quando é genuíno e verdadeiro, quando vem do alto. E aí aonde eu ia, pastora? Eu olhava assim, eu falei: que negócio de pastor é esse? Que negócio de pastor? Que pastora? Não, sou pastora não, isso aí é muita responsabilidade, quero isso pra mim não. Mas aonde eu ia, pastora? Nos meus sonhos, visitação, pastora. Aonde eu ia? Pastora, a autoridade já estava. E aí o Senhor falava assim pra mim: se posiciona, se posiciona, se posiciona para aquilo que eu te chamei. Eu te chamei para pastorear, eu te chamei para liderar. Se posiciona. Aí eu comecei a fazer o quê? Me posicionar como pastora, estudar mais ainda, né? Porque a gente tem que ter posicionamento. A gente tem que ter a postura do tal. Não é ser de qualquer maneira igual a gente vê por aí. Pastoras praticando lascívia. Pastoras em fornicação. Pastoras dando um mau testemunho. Pastoras envergonhando o nome de Cristo. Pastoras que não sabem nem abrir a boca para falar, irmão. Não tem postura, não tem ética. Não tem educação que a gente se aprende em casa. O que a gente tem visto aí é uma coisa vergonhosa. Pastoras que você fala no gabinete, amanhã a congregação toda tá sabendo. Quem contou? A pastora. Dá um pouquinho de água pra sua mãe, por favor. Desliga. Então, cadê a postura? Cadê o posicionamento? Aí já começa por aí. Você já vê que não foi chamada pro ministério pastoral. Tá entendendo? Porque quem foi chamado vai se posicionar como tal. Vai se submeter. Então eu comecei a me posicionar. Eu fugi 3 vezes da minha ordenação. Fugi. Na 4ª não teve jeito. Pastor me ligou, meu líder na época, falou assim: ó, amanhã quero a senhora 1 hora mais cedo aqui na igreja. Eu falei: por quê? Vou reconhecer seu ministério. Eu falei: que? Deus mandou. Eu falei: meu Deus. Mas eu já exercia, eu já vivia o chamado pastoral, entende? Aí desceu a legitimação, o óleo. E eu comecei na caminhada no ministério. Trabalhei em muitos projetos de outras pessoas, de outras igrejas, ajudando, cooperando. Nunca quis nada para mim. Eu quero deixar isso bem claro aqui, porque Espírito Santo é minha testemunha. Nunca quis nada de ninguém, nem quando eu era do mundo. Nunca gostei de nada dos outros. Sempre trabalhei, sempre fui uma pessoa esforçada, estudiosa, tá? Nunca gostei de nada, não. Eu sempre
busquei o que era meu. Estudar, comprar minhas coisas com honestidade, seja lá em 20 prestação, 30 prestação, mas é com honestidade. Sempre gostei do que é meu, nunca gostei de marido dos outros, nunca gostei de nada dos outros, porque tem gente que é invejosa, né? Quer teu marido, quer tua casa, quer teu carro, quer tua unção, né? Quer o ministério que você exerce, não aceita quem você é, tenta te matar, te queimar, né? Tem gente que é assim, eu nunca fui assim. Pelo contrário, eu sempre fui, sempre estendi a mão, sempre ajudei, sempre fui ponte na vida de pessoas, não tenho problema de te indicar, não tenho problema de falar bem de você, não tenho problema de você passar à minha frente, não tenho, porque a tua vitória é minha vitória. Se eu vejo você vencendo, eu vou ficar feliz junto com você. Mas se eu vejo que você também tá triste, eu vou ficar triste. Eu sou assim, o meu sentimento é esse, eu sou de verdade, eu não sou de mentira. Eu não sou um rótulo, eu sou uma pessoa de verdade. Tem meus defeitos? Tenho, como qualquer outra pessoa. Mas na sinceridade eu sou até demais, minha irmã. Talvez por isso que muita gente não gosta de mim. Porque eu não vou passar a mão em erro. Eu não vou pactuar com coisa errada. Eu não vou falar, irmã, vai na tua fé, Jesus é contigo. E a pessoa toda ruim. Não, 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 não. Eu vou apontar, ó, é isso, 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 isso. Quer? Vambora. Não quer? Ó, tem consequência. Então, eu sempre fui assim. Então, fui seguindo a caminhada. Só que chegou uma fase da minha vida e fui fazendo trabalhos com mulheres. Eu sempre trabalhei com mulheres, trabalhando com mulheres. Aí comecei o primeiro trabalho, quando eu saí da caverna, o Senhor falou assim comigo, você vai começar a fazer um trabalho. E eu falei, como assim? Não é fulano nem cicrano, o mistério que eu tenho é com você, o negócio funciona é com você, não é com elas. Sai delas e segue aquilo que eu vou te falar. E aí eu comecei a seguir o que Deus mandava. Deus começou a me dar a pregação, o título, como fazer, quem chamar. Primeira ordem do Pai para mim foi: não chama ninguém de mídia, não paga ninguém para trazer minha palavra. Essa foi a ordem do Eterno para mim. Você vai chamar mulheres que eu vou te direcionar. Você vai chamar aquelas que eu te falar. As que têm testemunho, as que têm vida comigo, porque quando abrir a boca, a minha glória irá manifestar no ambiente. Então é assim que eu trabalho. Não pago ninguém para trazer palavra. Se me cobrar, tchau e benção, irmã. Claro, eu abençoo, princípio de honra, eu tenho que abençoar. Eu tiro alguém de dentro de casa, eu tenho que pagar a condução dessa pessoa, tenho que dar uma oferta de amor para ela, sim, honrar ela. Eu trabalho assim, princípio de honra. Vou servir um jantar pra pessoa, tá entendendo? Não é dispensar de mão vazia, nem um copo com água dá não. Ah, irmã, tchau, não dá nem a passagem. Às vezes a irmã nem tem, coitada, pegou emprestado. Às vezes tá passando uma luta dentro de casa, tá faltando um gás dentro de casa. Honre o profeta que você chama. Ninguém é obrigado a ir na sua igreja, no seu evento, não. Mas tirou alguém de dentro de casa, honra quem você tá chamando. Eu honro. Eu não espero pedir, não. Eu honro. Tá entendendo? Então eu comecei a trabalhar assim. Com honra. Cobrou? Tchau. Não tô aqui pra ficar pagando. Claro que todos aqueles são dignos dos seus honorários. Aqueles que trabalham pra Jesus. Tem coisas e exceções. Então eu comecei a obedecer ao Senhor. Aí veio o primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, quarto encontro, quinto encontro. Né? Era mulheres... para mulheres exercendo e praticando. Era o projeto. Aí quando foi em 2022, eu estava num culto, mês de outubro, e um pastor, amigo meu, ele dorme no Senhor agora, que era até o pastor Juninho Milagre, né? Não sei se tem pessoas aqui nessa live que conheceu ele, aqui do Rio de Janeiro, um homem de Deus, um profeta, benção, né? Ele era um milagre, né? Ele tinha leucemia e os médicos tinham dado dias para ele de vida, mas ele viveu por muitos e muitos anos fazendo a obra do Senhor, nunca negou, nunca parou de fazer a obra porque ele tinha leucemia, nunca parou de fazer a obra porque estava desfavorável, nunca parou de fazer a obra porque não tinha dinheiro. Não, era um homem que estava ali, ó, perseverando, levando a palavra aonde fosse,
né? Hoje em dia, uma dor de cabeça, o povo não quer fazer a obra, mas ele estava ali, ó, dando exemplo. E ele estava pregando numa igreja onde eu estava, eu fui num culto e ele estava pregando. Eu não sou de filmar ninguém quando tá pregando, de ficar com o celular filmando a pessoa o tempo todo, não. Mas naquele momento eu senti uma vontade muito grande de filmar a mensagem, a palavra que ele estava trazendo. E eu filmei. Tudinho, do início ao fim. E eu me lembro das palavras dele porque eu tenho esse vídeo, eu tive que salvar esse vídeo. E eu me lembro as palavras dele, ele falou assim, Deus manda falar para uma pessoa que está nesse culto. Ele nem sabia que era para mim, ele me conhecia. Que Deus manda dizer que até dezembro, era outubro, tá? Era 12 de outubro, né? Que comemoram aí o Dia das Crianças. E deixa eu beber um pouquinho de água. E ele falou assim, até dezembro Deus manda dizer, vai nascer o projeto. Aí eu fiquei aquilo, mas aquilo testificou em mim. E eu falei assim, meu Deus, vai nascer o projeto, mas testificou. E ele falou 3 vezes, ele falou assim, Deus manda dizer que é da parte dele. Vai nascer o projeto. Beleza. Vim pra casa. No mês de novembro, eu fui pregar na igreja de uma amiga minha, que ela estava trabalhando os ministérios, né? Ministério não, as armaduras de Efésios. Eu já tinha pregado em março. Mulheres com escudo. Aí quando foi novembro, eu preguei mulheres com espada. Olha só o mistério. Outubro eu recebo a profecia. Novembro eu prego mulheres com espada. Quando foi dezembro, eu sentada aqui na sala da minha casa, tava sozinha em casa. Deus falou assim comigo, pega o caderno e a caneta porque hoje nasce um projeto. Eu falei, quê? Eu parei aqui assim, eu falei assim, acho que eu tô doida. Ele falou mais alto comigo, pega caderno e caneta porque hoje nasce um projeto. Aí eu falei, tá bom, Jesus. Aí fui, peguei a caderno, caneta, né? Eu falei, tá bom, Senhor, que projeto é esse? Aí começa o diálogo. Eu pergunto, ele responde. Eu pergunto, ele responde. Quem tem essa sensibilidade aqui tá entendendo o que eu tô falando, né? Então, ele começou a falar. Eu falei, tá, Jesus, hoje nasce o projeto. Aí botei a data, nasce o projeto. Eu falei, Senhor, qual é o nome do projeto? E Jesus falou assim pra mim, Mulheres com Espada. Aí eu fiquei, Mulheres com Espada? Que negócio é esse? Só que eu não sabia que existia o livro. Eu tenho até o livro aqui, né? Depois eu... acho que algumas pessoas já conhecem. E tem o livro, só que eu não tinha conhecimento do livro. Eu só fui ter o conhecimento do livro depois, né? Quando uma aluna me deu o livro e falou assim, comprei pra mim, mas Deus falou que não era meu, que era pra te dar. Mais uma testificação e sinal de Deus na terra. Aí tá, Jesus falou, mulheres com espada. Eu fui escrever, mulheres com espada. Eu falei, tá, Jesus, o que eu vou fazer nesse projeto? E ele falou assim, você vai ativar, habilitar e alinhar as minhas filhas. Aí eu falei assim, mulheres? Aí ele falou assim, o projeto será direcionado para mulheres. Você vai discipular e vai ativar essas mulheres. Aí eu falei assim, mas como assim, Jesus? Obrigado, Miriam. Como assim, Jesus? E Jesus falou assim, você vai fundamentar minhas filhas, porque elas são levantadas nas igrejas, mas não são preparadas. E é verdade, gente. Se eu for perguntar a grande maioria que tá aqui, você vai falar pra mim assim, entrei na igreja, aceitei Jesus. Não se aceita, Jesus se reconhece, ele é Senhor. Ele não é qualquer coisa pra ser aceito, ele é Senhor. Aí você reconheceu Cristo, passou pelo batismo, não demorou muito, te levantaram a diaconisa. Vai lá, minha filha, diaconisa. Aí você falou assim, tá, mas o que diaconisa faz? O que é o diaconato? Não te explica, não te ensina e não te treina. Aí é missionária, não sabe nem o que é missionária. Os outros pensam que missionária é pegar uma mala e ficar viajando e tirando foto. Nananina não. Missionário vai comissionado. É propósito. Ele já vai sabendo o que ele vai fazer, aonde ele vai, qual é a missão. E se não souber, lá na hora Jesus vai falar, vai à rua direita, na casa amarela, tem uma vida que tu vai salvar e vai curar. Isso é missão. Tem coisa que Deus vai falar assim, a missão que Deus vai te dar é pra cuidar da tua casa. Às vezes a missão que Jesus vai te dar é pra cuidar do teu vizinho, pra ir tu ir lá levar uma oração, uma palavra, um alimento. Essa é a missão, mas o povo tá pensando que é mala, é viagem. Se for de Deus te levar do outro lado do mundo pra cumprir o propósito dele, alcançar uma alma, ele faz. Ele patrocina tudo, minha irmã, tudo.
Eu sei porque eu vivo isso. Então, muitos não são preparados. Pastor, então, misericórdia. Ah, sou apóstolo, sou profeta. Meu Deus do céu, uma ignorância tremenda. Então Jesus falou o quê? Vai treinar meu povo. Aquilo que eu fiz com você, você vai fazer com eles. Eu falei, amém. Aí anotei aqui. Aí eu falei, tá, mas como é que o projeto vai funcionar? E ele falou assim, vai começar na sua casa com 7 mulheres sentadas à mesa da tua sala. Eu falei, ó, quê? Vou trazer mulher pra minha casa? Como assim, Jesus? Aí eu, conversando com ele, ele me respondendo. Aí eu falei assim, pai, eu vou ter que... Eu conheço muita gente. Se eu for ver meu WhatsApp aqui, é 4.000 contatos. Quem eu vou botar na rede social, minha casa vai ficar lotada. E aí Jesus falou assim pra mim, te darei o nome das 7. Olha só, gente. Peguei o caderno, numerei de 1 a 7. Jesus foi me dando os nomes das mulheres. Umas eram conhecidas minhas, outras eram pessoas que eu já acompanhava, discipulava, ajudava. Outras tinham sido alunas minhas, né, em outros projetos que eu participei. E o Senhor falou assim, são elas. Aí eu anotei o nome de cada uma. Tudo que eu faço prova de Deus. Eu falei assim, Senhor, apresentei o caderno e falei assim, tu és o Deus que está me revelando esse projeto. Agora se revela para elas. Eu vou fazer o convite, marquei a data aqui que vai começar o projeto aqui na minha casa. Se as 7 vir na minha casa, o Senhor está no negócio. Minha irmã, convidei. Uma delas está aqui. Ela me mandava mensagem a semana toda falando assim, pastora, tem certeza que sou eu a mulher dessa lista? Eu sou a improvável. Sabe qual era a minha resposta para ela? É das improváveis que Jesus está à procura. Tem improvável aqui na live hoje? Tu é improvável, minha irmã? Você tem essa fala nos seus lábios? Ô, meu irmão, você é improvável? É você que Jesus está à procura. Sabe por quê? É dos improváveis que Jesus transforma. É dos improváveis que Deus levanta. É dos improváveis que Deus molda. Sabe por quê? Não terá contaminação, não terá lixo, não terá modelo dos outros, vai ter modelo do céu, porque é Jesus que forja. Jesus pega aqueles que ninguém dá nada. Sabe aqueles que ninguém dá nada? É esses que Jesus pega e transforma. Bota roupa nova, bota anel, bota sandália, escreve um novo nome. É esses que Jesus pega. Aí eu falei pra ela, minha irmã, fica calma, porque aquele que te chamou garante. É ele que tá chamando e eu só tô obedecendo. No dia, às 7 na mesa da minha casa. Sabe qual era as experiências? Eu só ia. E elas falavam assim, pastora, a senhora me convidou. Eu tava na mesa da oração, me chegou um vaso que eu nunca vi aquela mulher na minha vida, parou na minha frente com o dedo de profeta na minha cara e falou assim, sou eu o Deus do projeto e é pra você ir. Olha aí, gente, quer mais comprovação do que essa? Teve outra que falou assim, eu tava na portaria da igreja, Deus falou comigo e falou assim, é pra você ir porque eu estou lá. Olha aí, às 7 estava aqui na mesa da minha casa. Você acha que foi fácil? Não. E aí Jesus, eu falei, tá Jesus, o que é que eu vou ministrar? Aí Jesus falou assim, pega teus cadernos, porque eu tenho o hábito de escrever. Jesus está falando comigo no culto, eu tô escrevendo, eu tô na rua, eu tô escrevendo, o tempo todo eu tô escrevendo. E aí Jesus falou assim, pega teus cadernos, porque as ministrações e os conteúdos estão lá. Então eu tive que montar a apostila, foram 7, 8 módulos, e eu fui fazendo assim, ó, eu digitava o conteúdo da semana, ministrava elas, digitava na outra semana e demorou uns 6 meses para me ministrar elas. Por quê? Porque cada uma era de uma igreja, de um ministério, então tinha que fazer a agenda que desse para as 7, tá? Juntas, tá? Tudo dentro de uma concordância. E a primeira aula eu postei uma foto na internet. E aí o Espírito Santo falou assim comigo, não poste mais nada. O Senhor me trouxe a memória, sabe de quê? De Moisés. O que Joquebede teve que fazer com Moisés? Teve que esconder Moisés. Moisés foi escondido aonde? O projeto de Deus foi escondido aonde? Dentro da casa de Faraó. Muitas das vezes o inimigo está procurando fora. Eu estou sentindo a presença dele. Ele está procurando fora, mas Deus está escondendo dentro. Deus coloca dentro do arraial, dentro da casa do inimigo, para não ser descoberto o projeto de Deus. E Deus falou isso comigo, guarda o meu projeto. Eu tive que fazer isso, irmãs, durante 6 meses.
sem postar foto, sem falar nada. Sabe qual era a ordem que tinha que dar para as alunas? Quando perguntarem para vocês aonde vocês estão indo, vocês dizem assim: estou indo fazer um curso. Acabou. Estou indo num compromisso. Acabou. Chegou até o fim. Foram 7 meses eu escrevendo nessa mesa aqui, de madrugada, de dia, pagando um preço, tá entendendo? Enquanto todo mundo tava passeando, curtindo, eu tava de madrugada, de dia, de noite, escrevendo tudo que Deus estava mandando fazer para poder ministrar na vida dessas mulheres. E aí Deus, quando eu formei às 7, Jesus falou assim: agora você abre pro meu povo. E aí eu comecei a anunciar na rede social, fiz esse Instagram aqui, comecei a anunciar. E como é que o projeto começou a rodar? A pessoa levava para a igreja, né? Eu só precisava do espaço e mesa, porque é tudo ministrado em mesa, né? Tinha um valor simbólico, que a aluna recebe essa camisa aqui, né? Uma camisa longzinha, feminina, de pedraria, com a apostila e o certificado. E eu ia uma vez por semana dar aula nessas igrejas. Ou podia ser uma casa, às vezes você tem uma casa que tem uma varanda, um terraço, que dê para acomodar 5, 6 irmãs, porque no mínimo era 10 alunas, e no máximo 20. Então eu ia ministrar, e o projeto foi alavancando em tudo que é lugar. Aí tinha mulheres de outros estados e países, e falaram assim para mim: poxa, eu queria tanto fazer, mas aqui onde eu moro não tem essas coisas. E elas que falaram assim: pastora, por que a senhora não abre uma turma online? Eu falei assim: online? Falei, tá bom. Aí comecei a fazer a aula online, e Deus começou a operar da mesma forma. Você acha que parou por aí? Não. Aí Jesus falou assim: agora você vai fazer uma live pra mim. Eu falei assim: live? Eu falei: Jesus, eu não gosto de botar minha cara em live, Jesus. Essa exposição aqui, eu tô com vocês, nunca gostei, porque eu sempre trabalhei nos bastidores. E aí ele falou assim, eu falei: como é que será essa live? E ele falou assim: toda quinta-feira você vai abrir o Meet. Você vai fazer uma sala de oração. Aí eu falei assim: tá, mas como é o nome da sala de oração? E ele falou: quarto de guerra. Aquilo que você faz aqui na sua casa comigo, você vai fazer com elas e vai levar elas ao propósito. E eu falei: amém. Obedeci. No primeiro dia de live, entra uma mulher de Natal. Ela ia tentar, fazer isso aqui com ela, tirar a própria dela. Ela entra na live sem saber como que entrou lá e como chegou. Ela falou assim: hoje seria meu último dia. Fui pro meu culto na igreja, me despedi da minha pastora e das irmãs sem elas saber. Cheguei na minha casa, eu iria cometer o ato. Ela mora sozinha com um filho autista de 7 anos. A criança nunca falou. Quando ela ia cometer o ato, que vocês estão entendendo aqui, é porque não permite falar. Quando ela ia cometer o ato, a criança fala 3 vezes para ela assim: mamãe, Jesus falou para a senhora não parar. Gente, pensa na live, 15 minutos de sala de oração. Fomos tomada pela glória de Deus. Começamos a chorar. Uma alma que foi alcançada no primeiro dia de sala de oração. E aí Jesus na hora falou assim comigo: viu porque mandei tu fazer essa live? Viu porque se essa vida tivesse padecido, eu iria cobrar esse sangue das tuas mãos? Nai, que nebas. Porque muitas das vezes Deus manda a gente fazer coisas e a gente quer por quê, pra quê e por quê. A gente não quer fazer, a gente quer explicação. Obedece às ordens do mestre, porque depois você vai saber por que ele mandou você fazer isso. E aí eu não parei mais, irmãs. São 2 anos de quarto de guerra, toda quinta-feira. Só mulheres, 10h30 da noite. Se você não tá no grupo, me chama aí no direct que eu te adiciono lá. Me dá teu WhatsApp que eu te adiciono lá. Só mulheres por enquanto, tá? Os homens podem até participar, mas junto com a sua esposa lá na hora, tá? Homem sozinho não participa, ok? E aí comecei com quarto de guerra. Como pessoas têm sido abençoadas, alcançadas, transformadas. Meu Deus, como Deus se manifesta naquele quarto de guerra. Parou aí? Não. Jesus falou assim: agora você vai fazer tratativas. Eu falei assim: como assim? Você vai, faz o sorteio no ambiente com as mulheres que tiver lá. Quem sair o nome, a próxima tratativa é na casa dela. E começamos a rodar de 15 em 15 dias.
Deus fazendo. Meu Deus, que coisa linda. Trabalhando. Me chama no direct, tá? Chama no direct aí. E eu falei, meu Deus do céu. Miriam, coloca meu número aí Bota meu número aí pra quem quiser. Aí, Deus começou a operar. Acabou aí? Não. Aí Jesus falou assim, agora você vai pro Instagram. Eu falei, quê? Não, aí não, Jesus, é demais. Ele é. Toda quarta-feira separa pra mim 3 horas da tarde. Você acha que a live 3 horas da tarde é por acaso? Não, é proposital. 3 horas da tarde, que é a hora que ele mandou fazer. 3 horas. E ele falou assim, você vai te chamar homens e mulheres com testemunho, com história. Aquilo que eu fiz na vida deles. Eu falei assim, tá bom. Como é o nome da live, Jesus? E ele falou assim, minha história escreveu Jesus. Então, tudo é dele. A honra é dele, a glória é dele. Irmão, eu só tô aqui para obedecer. Mulheres com espada não é meu. Nada que eu faça aqui na terra me pertence. Eu administro, mas é dele. Então hoje nessa live aqui, a honra, a glória é dele. Você que passou pelo projeto Mulheres com Espada, se formou discípula de Jesus, seja abençoada nesse dia de hoje. Você que fez parte da aula de intercessão, da turma de intercessão, ou que está ainda na turma de intercessão, seja abençoada, receba presente de Deus no dia de hoje, porque você veio aqui tributar a Ele. Você que acreditou no ministério, você que vestiu a camisa, você também que abandonou, que virou as costas, que não deu credibilidade, seja abençoado também, porque tem pessoas que vão passar. Tem pessoas que vão ficar, tem pessoas que serão apenas passagem, mas a obra continua, o dono da obra permanece. O projeto é para quem tem sede, quem tem justiça, busca a justiça de Deus e busca a verdade. Então você, mulher que está aqui, que quer ser fundamentada, que quer ser discipulada, que quer aprender com o mestre, quer ativar os dons, aquilo que Jesus tem na sua vida, você que ainda não sabe qual o ministério que você tem, você que está em dúvida, você que enterrou os talentos, vem fazer o projeto. É de Deus purinho, irmã. Quem passou pelo projeto sabe o que acontece. A manifestação de Deus. Miriam tá aí, ó. Miriam Cunha. Ela é uma das minhas primeiras discípulas. Hoje trabalha comigo dentro do projeto. É uma profeta, é uma pastora. Ela é fruto do projeto. Era uma mulher que ninguém queria. Era uma mulher que era desprezada. Pensa na mulher desprezada. Pensa na mulher que as pessoas atravessavam a rua. Ela orou 4 anos pedindo socorro para Jesus, aonde ela não tinha mais esperança. E através de um projeto, ela me conheceu. E quando Deus me deu o projeto, ela foi um dos nomes que Jesus falou. E ela falou para mim, eu sou a improvável. E Jesus falou assim, é essa que eu quero. Hoje você olha para essa mulher, uma flecha na mão do arqueiro, trabalhando para Jesus. Sabe por quê? É Ele que faz. Eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu vejo os frutos. Eu fico feliz porque tem verdade. Eu fico feliz porque tudo que eu faço para Ele ainda é pouco daquilo que Ele é e daquilo que Ele manifesta. Então, recebe essa live aqui em gratidão, em carinho na vida de vocês. Eu não poderia deixar de passar aqui para agradecer você que curte, você que compartilha, você que oferta no projeto, você que já foi aluna, você que está no quarto de guerra, nas lives, você que assiste depois, você que depois vai lá no YouTube, você que compartilha, você está proclamando o evangelho, você está falando do reino de Deus, porque isso aqui é o reino dele. Eu não me importo se vai ter 2 ou 3, se vai ter 50 na live, mas se uma vida for alcançada, o propósito se cumpriu. O céu está em festa quando um pecador se arrepende. Teve uma menina que assistiu, ela disse que achou por acaso a página no YouTube e assistiu uma dos testemunhos que foi gravado aqui. E como Jesus falou com aquela mulher, ela me procurou aqui no direct do Instagram e deu um testemunho que Jesus resgatou e trouxe ela de volta. Como ela foi ministrada,
através do testemunho da pastora Kátia. Meu Deus do céu, e quantas outras pessoas que passam por aqui são ministradas por cada testemunho, por cada palavra liberada. Então receba da parte do Senhor. Eu quero declarar que antes que o ano se finde, você receba uma surpresa de Deus na tua casa, por tu ter assistido essa live e tributado a Ele a honra, a glória e o louvor. Depois você vai me procurar e vai falar assim: apóstola, eu recebi algo que eu não esperava. Eu recebi algo que não estava nem nos meus planos. Eu recebi algo que eu não tinha nem pensado, mas Jesus fez e me presenteou, porque assim é o nosso Deus. Então, nessa tarde, sejam todos abençoados. Muito obrigado por vocês estarem aqui. 2 anos de projeto Mulheres com Espada, mas são 2 anos de serviço de excelência, de entrega, de choro, de renúncia e de verdade. Amém? Deus abençoe vocês. Quem depois quiser participar dos quartos de guerra, de live, das próximas turmas o ano que vem, eu também trabalho com mapeamento espiritual, onde a gente levanta a vida espiritual todinha da pessoa. A gente consegue ver se está com cativeiro, se está em maldição hereditária, se há perseguição de DNA, se existe alguma atuação de trono, de entidade seguindo, por que a pessoa está com a vida travada, por que a pessoa não rompe, por que a pessoa está vivendo em ciclos repetidos. A gente atende pessoas de todos os lugares do mundo. Eu atendo pessoas do Japão, do Uruguai, de Moçambique, tudo que é lugar, gente. E a vida das pessoas tem destravado, para aqueles que querem, né? Para aqueles que se submetem. Vocês veem aí que eu posto os testemunhos, são fatos reais, não são historinha, são daqueles que realmente estão vivendo a graça e a glória de Deus. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado e até a próxima. Amém? Tchau. Deus abençoe a vida de vocês.